na grade, não vai fazer a matrícula, tem jeito não, mas eu tenho que fazer essa matéria mesmo, e às vezes acaba gostando, se apaixonando pela matéria, se torna tributarista. Existe qual é o preconceito, digamos assim, mais comum do aluno quando ele vai ter o primeiro contato com o direito ao trabalho? É comum o aluno que chega lá e fala assim, puxa, mas essa matéria deve ser um saco. É comum isso? O preconceito não é só tanto em relação ao aluno como ao público em geral. Há um preconceito, uma noção de que a justiça do trabalho existe, né, ou que o juiz do trabalho protege o trabalhador. Ou seja, em que o trabalhador sempre é explorado economicamente pelo empregador, e nem sempre isso acontece. Então, uma tendência muito grande, não só dos alunos, mas da sociedade como tal, é estabelecer aquele conceito de que se o trabalhador ingressar com a legislação nesse trabalho, sempre o empregador vai perder. Não é verdade, não é o juiz do trabalho que protege o trabalhador, é a justiça, é a legislação trabalhista é que protege a parte mais fraca da relação jurídico-laboral. Então, esse é um grande preconceito realmente que existe em função, a justiça do trabalho só existe para falir a empresa e para proteger o trabalhador. Não é verdade. Agora, o que tem que acontecer, evidentemente, é o empregador cumprir corretamente o que está previsto na CLT. E se isso acontecer, com certeza, milhares de ações são julgados os pedidos improcedentes, quando o empregador reclamado consegue demonstrar que realmente cumpriu as determinações contidas tanto na Constituição Federal como na CLT. Mas a grande dificuldade, o grande choque inicial é exatamente esse. Essa visualização de que a justiça do trabalho seria paternalista, que, como o professor bem disse, só está aí para falir a empresa, não é bem o que acontece, né? Não é bem o que acontece. Agora, é claro que ainda acontece um pouco, principalmente em função da prova testemunhal. Infelizmente, na Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho ainda não detém a chamada competência criminal. E ainda é muito comum, Carlos Eduardo, o crime de falso testemunho na Justiça do Trabalho. Eu vejo, às vezes, muitos empregadores também sendo injustiçados, sendo condenados em reclamações trabalhistas devido a falsos testemunhos. E essas pessoas que praticam esse crime normalmente não são processadas, não são punidas, porque tem que ir para o Ministério Federal, e o Ministério Federal não é que não queira atuar, mas ele tem outras causas também muito importantes para atuar. E o que nós estamos pleiteando, através de mudança de projetos de lei ou até de emenda constitucional, é que tanto a Justiça do Trabalho como o Ministério Público do Trabalho tenham competência, o Ministério Público para processar e, claro, a Justiça do Trabalho para julgar as ações penais. No caso da Justiça do Trabalhista especificamente, não há também uma certa dificuldade justamente na apresentação de provas em diversas situações do dia do trabalho, caracterizar, por exemplo, e alguns institutos eles são relativamente novos, por exemplo, como caracterizar uma situação, por exemplo, de assédio? Qual a diferença entre o assédio e uma conversa um pouco mais ríspida, muitas vezes, de um lado e de outro? Isso não é uma das dificuldades justamente desse tipo de atuação? Com certeza. Em relação ao assédio moral, inclusive hoje já se divulga que criaram a indústria da indenização em face do assédio moral. E realmente até entendo que há um certo exagero nas postulações. Não podemos esquecer que o empregado é subordinado juridicamente ao empregador, deve atender às ordens do empregador. Então, às vezes, uma determinada ordem do empregador, ele acaba entendendo que aquilo constituiria um assédio moral e não é bem assim. O assédio moral, para você caracterizar o assédio moral, tem que haver uma série de atitudes do empregador no sentido de diminuir a autoestima, no sentido de humilhar, de abalar a autoestima do empregado a ponto de que ele não resista àquele assédio e realmente resolva até pedir demissão. O grande objetivo de quem assedia moralmente um trabalhador é forçar a sua demissão. Agora, assediar moralmente é uma coisa. Exigir que o trabalhador cumpra as suas obrigações previstas no contrato de trabalho é outra. E, às vezes, há, de fato, uma certa confusão. E também existe aquela questão, o problema da caracterização. Não se fala em tipificação, que não é direito penal, é claro, mas tem que ficar caracterizada uma série de atitudes ou atitudes especificamente. E, às vezes, determinada situação, o julgador ele pode ficar num problema. Ele pode até visualizar que aquela situação, com perdão do trocadilho, ela é até imoral, mas não é necessariamente ilegal. Então, aí fica um pouco mais complicado. E no assédio moral, por exemplo, típico de assédio moral é quando o empregador usa a chamada técnica de isolamento. Por exemplo, ele isola o empregado dos demais trabalhadores, deixa ele numa sala sozinho, sem fazer qualquer atividade, transforma muitas vezes o contrato de ação em contrato de inação e aos poucos vai abalando o autoestima. Imagine você, um trabalhador
que fica numa sala o dia todo sem ter qualquer atividade, sem poder ter contato com os demais trabalhadores. Quem é que aguenta durante muito tempo essa situação humilhante, vexatória? Essa aí é uma prova concreta do assédio moral realizado pelo empregador, onde ele só tem um único objetivo, que o trabalhador peça demissão. Essa é só uma parte do relação ao direito do trabalho. O tema das aulas da semana foi FGTS, estabilidade e greve. Daqui a pouquinho vamos aprofundar. Antes de encerrar este segundo bloco, tem mais daqui a pouquinho, passar para o telespectador os contatos para que você possa, se não acompanhou alguma das aulas durante a semana, ou mesmo aulas anteriores, você pode assistir aos vídeos no www.youtube.com/saberdireitodebate. Tudo junto. Vou repetir, www.youtube.com/saberdireitodebate, tudo junto. Pode baixar e assistir os vídeos também em www.tvjustiça, sem o cedilha.jus.br. E pode mandar a sua sugestão também para o e-mail saberdireito, tudo junto. Repetindo, saberdireito@stf.jus.br. Mais Saber Direito Debate logo depois do intervalo aqui na TV Justiça. Saber Direito Debate está de volta ao nosso último bloco de hoje. Lembrando que durante a semana você acompanhou as aulas do Saber Direito, no caso especificamente a respeito de temas relacionados a direito do trabalho, com o professor Renato Saraiva. Durante a semana o curso foi FGTS, estabilidade e greve. E aí, lógico, o tema é aprofundado durante as aulas. Aqui nós abordamos alguns tópicos específicos e, nesse sentido, eu gostaria de perguntar a respeito, especificamente, de uma maneira genérica, a Justiça do Trabalho, ela é um pouco sui generis, não é uma divisão propriamente dita, tradicionalmente em muitos países. Em alguns países, a Justiça do Trabalho faz parte especificamente da área civil. No caso do Brasil, ela tem uma legislação trabalhista não só bastante desenvolvida, mas em constante desenvolvimento, com muitos debates, às vezes até críticas em relação a alguns pontos. Especificamente com relação a esses pontos das aulas da semana. É uma área muito complicada do ponto de vista de modificações, ou é uma área que tem uma certa estabilidade do ponto de vista da compreensão do direito? Olha, a relação capital-trabalho sempre é complicada em qualquer país. No Brasil, há uma resistência muito grande, principalmente em relação à classe trabalhadora, de tentar modificar qualquer dispositivo previsto na CLT. Porque a CLT ela é fruto de uma luta árdua dos trabalhadores, no início do século passado, onde muitos perderam sua própria vida lutando por melhores direitos. E a CLT é o fruto de uma compilação de leis que surgiram em função dessa luta desses trabalhadores. E a Constituição Federal de 88, principalmente o artigo 7º, veio consagrar aqueles direitos sociais mínimos conquistados com muito suor pelos trabalhadores. Então, qualquer modificação que venha a alterar esses direitos, principalmente flexibilizar esses direitos, ela é vista com muita ressalva pela classe dos trabalhadores. De outro lado, você tem a classe patronal, que busca, por uma melhor produtividade, por uma flexibilização maior, por outras hipóteses de contratação que não aquela tradicional, contratação por prazo indeterminado. E essa luta é eterna. Agora, qualquer modificação que afete o direito do trabalho, sempre ela é muito polêmica. Porque é uma relação que todos nós temos. Ou somos empregados, ou somos empregadores. Muitos de nós, a grande maioria, também somos empregadores, muitas vezes empregadores domésticos. Então, é uma relação muito complicada mesmo, essa relação de capital-trabalho. E qualquer modificação, ela é complicada. Para você ter uma ideia, nossa CLT de 1943 precisa urgentemente ser reformulada. Mas há uma dificuldade muito grande do Congresso Nacional de aprovar qualquer modificação na CLT justamente em função desses interesses antagônicos. Há um componente ideológico de matizes diversificados, na verdade, que acabam incidindo e travando essa possibilidade até de diálogo mesmo? Com certeza, justamente porque normalmente o interesse do capital não
não vai no mesmo sentido do interesse dos trabalhadores. Os trabalhadores normalmente não aceitam qualquer tipo de flexibilização que venha a diminuir aqueles direitos conquistados. De outra maneira, os empresários entendem que a norma atual acaba engessando, impossibilitando um avanço maior, um desenvolvimento maior no país. E aí você compatibilizar isso é muito complicado. Então, diversas comissões já foram formadas no sentido de atualizar a CLT, mas na hora que você vai para a votação, ela acaba não sendo aprovada. Mas é uma legislação que ela está desatualizada, então, em relação à evolução da própria legislação trabalhista em outros países também. Acredito que sim. Não só a evolução da legislação trabalhista em outros países, mas a evolução do nosso próprio país. A CLT, por exemplo, ainda fala em serviços de mecanografia, datilografia, que não existe mais. A CLT ainda fala em empresa individual ou coletiva. Nem a atualização da legislação houve, ainda se fala em junta de conciliação e julgamento, quando elas foram extintas no ano de 1999. Então, diversas profissões que existiam à época, hoje não existem mais. Diversas profissões que não existiam, hoje já estão até regulamentadas, por exemplo, a profissão do motoboy. Então, de fato, nós precisamos de uma atualização. A diversidade de profissões, a diversidade de segmentos hoje determina a necessidade de você ter uma legislação mais atual, mais flexível também. Talvez isso justifique até, Carlos Eduardo, as 425 súmulas editadas pelo TST, as 405 OJs, organizações prudenciais, editadas pelo TST, como se o próprio Tribunal Superior do Trabalho usurpasse do seu poder de julgador para fazer, muitas vezes, do poder legislativo. As súmulas OJ servem para o quê? Para dar uma atualizada na própria norma, que ainda não foi. Isso não é uma coisa que tem acontecido com o Poder Judiciário, de certa forma, de maneira genérica, o próprio Supremo tem tido a necessidade, houve um debate muito grande, por exemplo, com relação a súmulas vinculantes, Sim. e na verdade é justamente ocupando um determinado espaço, em algumas análises pelo menos, que poderiam ou deveriam estar sendo ocupadas, por exemplo, pelo Poder Legislativo especificamente, mas quem defende justamente essa situação, afirma a questão de que é necessário que haja um andamento, é necessário que haja uma pacificação, uma segurança jurídica. Daí, os tribunais justamente partindo para a elaboração de súmulas, que podem, inclusive, ser discutidas, e como recentemente foi questionada uma súmula aqui do TST aqui no próprio Supremo Tribunal Federal. Isso faz parte da dinâmica do direito? Faz, e acaba os tribunais ocupando o espaço que deveria ser do Poder Legislativo. Nós temos um exemplo recente, que a relação até foi discutida na nossa aula, a greve dos servidores públicos. Porque, mesmo promulgada a Constituição Federal em 1988, até hoje não foi regulamentado o artigo 37, inciso 7º da Constituição, que fala que a greve do servidor público será regulamentada através de lei específica. O que aconteceu? Passado mais de 20 anos, até hoje o Congresso Nacional não regulamentou. O Supremo Tribunal Federal, mudando seu entendimento no ano de 2007, ao julgar alguns mandados de junção, ele até declarou omissão legislativa, inclusive com votos veementes no sentido de que era um absurdo aquela omissão, não se justificava a omissão legislativa, e determinou a avaliação omissão de que os trabalhadores, os servidores públicos estatutários, poderiam fazer greve doravante, aplicando-se no que couber a lei de greve da iniciativa privada, que é a lei 7783 de 89. Tudo isso sinaliza o quê? Um espaço que o próprio Poder Legislativo, a omissão do Poder Legislativo, traz ao Poder Judiciário, porque as relações jurídicas continuam, os problemas precisam ser solucionados, a paz social tem que reinar. O grande objetivo do Poder Judiciário, ao prestar a tutela judicial, é restabelecer o quê? A paz, como não é comparado para resolver aquele conflito.